Todas as virtudes, as qualidades positivas que admiramos em nossos heróis estão aí disponíveis para todos nós, gratuitamente no universo, sem nenhum custo ou preço, exceto... I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Então por que você decidiu começar a ensinar sobre liderança de dentro para fora na faculdade? Como isso aconteceu em primeiro lugar? Bem, como sempre, uma história externa e depois uma história interna. Então, a história externa é que na faculdade de administração temos a aspiração de que os alunos também aprendam como se envolver e ter impactos em termos de como você inspira as pessoas e transforma as pessoas em momentos de adversidade e direciona as pessoas e molda as pessoas e faz com que as pessoas cresçam e tudo isso. Mas eu sentia... Será que a jornada desse aspirante à liderança não deveria começar de dentro? Para que você primeiro comece a saber como se inspirar, mudar, crescer, se direcionar e avançar de outras maneiras em tempos de adversidade. Então, esse se tornou o posicionamento oficial da turma. Preencher um núcleo que falta na jornada de alguém que aspira ao manto de liderança. Que é que vamos nos concentrar em te levar a uma boa situação antes de ajudar os outros a chegarem a uma boa situação. Agora, a história por trás disso é que eu era muito atraído pelo domínio interior desde muito jovem. E eu lembro-me de ter só 9 ou 10 anos quando meus pais viram uma mudança bastante significativa acontecer em suas vidas. Quando eles começaram a investigar e a buscar o crescimento espiritual por si mesmos. E, praticamente, na mesma época, para mim, essas questões começaram a se tornar fundamentais. Qual é o significado da vida e qual é a minha conexão com o universo e aquela estrela lá fora? Ela está falando comigo à noite? Porque eu sinto uma conexão mística com ela. Minha família é minha única família. E todas essas outras pessoas, eles não deveriam ser tão merecedores do meu amor quanto aqueles em que nasci na família por acaso? Então, esse tipo de pergunta, o que acontece depois da morte e tudo mais? E agora, a Índia é um lugar com muita riqueza, porque os buscadores da verdade, desde os tempos antigos, têm estudado esse tipo de questões. Escreveram todos os tipos de escrituras e práticas divulgadas lá fora para que pudéssemos... Então, eu pude acessar e aproveitar muito disso a partir daí. E quando comecei a ficar mais acadêmico e escolar, e depois disso, pensei na minha especialização na faculdade, pensei em psicologia. Vou estudar isso porque queria muito mergulhar mais fundo na condição humana. Mas também comecei a descobrir que naquela época... E agora eu estou me referindo à década de 1980. A psicologia daquela época estava mais focada nos estados sombrios da mente humana. Os estados sombrios? Como que? Esquizofrenia e depressão e... Bipolaridade. A psicologia do mal, bipolaridade e tudo mais. E, embora eu realmente respeite e aplauda os pesquisadores e cientistas que realmente investiram em ajudar e apoiar essas pessoas que sofrem muito, eu estava mais interessado no que você faz, Lewis, certo? Psicologia A positiva. psicologia da grandeza e do gênio e da criatividade, da alegria, da harmonia e tudo isso. Eu simplesmente não vi muito disso lá. Então naquela época, eu busquei minha formação acadêmica em matemática, que também era um dos meus grandes amores. E continuo praticando essa parte do domínio interior, mais como uma investigação pessoal, apenas minha própria prática espiritual e pessoal. Então, essas duas faixas, para mim, ficaram muito divididas. A faixa pessoal interna não oficial e a trilha externa oficial de busca pela glória. E então, mais para frente, me formei na faculdade. Venho para os Estados Unidos, faço minha pós-graduação e começo a trabalhar com negócios. E essas duas áreas estão ficando cada vez mais separadas. Então, quando vim para a Colômbia, eu prometi a mim mesmo que precisava encontrar uma maneira de trazer mais harmonia e integração a todas essas partes de mim. E não apenas fazer com que essas atividades fossem tão separadas. Então, essa aula, ela realmente foi uma desculpa e uma plataforma para eu realmente me descobrir. Claro, é. Essa é a história interna não oficial. Ok, isso começou o quê? 15 anos atrás, sim. né? Qual foi a descoberta que você teve nos últimos 15 anos, ensinando, mas também aprendendo e pesquisando enquanto ensinava sobre domínio interno e impacto externo? Sim. Eu acho que meu maior aprendizado foi consistente com um podcast que comecei. Do meu jeito, sabe? Muito pequeno, que... Lewis, eu adoraria te entrevistar nele.
Vamos sim, Sim, eu tô obrigado. dentro. Chama-se Intersections. E acho que essa é, de certa forma, a minha maior descoberta. Nós tendemos a dividir artificialmente nossa vida em caixas diferentes. O pessoal e o profissional. O oficial e o não oficial. O público e o privado. O cientista em nós e o espiritualista em nós. O interior e o exterior, tudo isso. Mas, na verdade, todos eles foram feitos para ser unificados. Se formos capazes de descobrir algo que chamo no meu livro de nosso núcleo interior, a parte mais verdadeira de quem somos por dentro, e realmente aspirarmos a deixar isso brilhar em tudo o que fazemos, então, de repente, todas essas fronteiras se dissolvem. O interior torna-se o exterior torna-se interior, um é reflexo do outro. Certo, então, esse tem sido o tema comum que você tem levado consistentemente, né? Núcleo interno. O que significa O núcleo interno, para mim, é o espaço de maior potencial. Então, tudo que você fala e faz é para onde você procura direcionar o seu público também. Ou seja, dentro de você existe um lugar onde você está além do ego, você está além dos apegos, está além das inseguranças. Você está profundamente comprometido com algum tipo de propósito nobre, edificante e heróico. Você está conectado com a vida, com a natureza, com as pessoas. Você é curioso, é aberto a novos aprendizados. Você está muito centrado em um espírito alegre e intuitivo que surge do âmago do seu ser. E você também está muito empenhado em se abrir para a verdade, seja qual for a forma que ela venha. Às vezes de uma forma confortável, às vezes desconfortável, às vezes esperada, às vezes pressentimentos que surgem de dentro, bem como pancadas que você recebe de fora. Claro. Tudo isso é o universo falando com você, apenas dizendo: "Ei, minha filha, meu filho, acorde. Acorde, eu quero que você chegue mais perto da verdade." Então, esse estado onde você e eu, e nós podemos acessar e operar a partir desse lugar de graça interior, é o que eu chamo de seu núcleo. É claro que, então, as realidades básicas nos atingiram e nós entramos e saímos desse estado, às vezes muito mais para fora do que para dentro, às vezes por dias, meses, anos, mas é engraçado, estamos vivendo hoje em uma época tão polarizada, dolorosamente, no estado da política e da sociedade e nas tensões geográficas e tudo mais. Mas eu fui privilegiado e abençoado em Colômbia e depois em outros ambientes, como organizações que servimos no Mentora Institute, por oferecer esse tipo de conversas, treinamentos e ensinamentos para uma diversidade de pessoas de todas as religiões, gêneros e etnias. Tudo, simpatias políticas e de outro tipo que possam ter. Nunca encontrei ninguém que discordasse de mim nesta tese, que sim, há uma parte de mim que é realmente maravilhosa, incrível e especial. Eu tenho vislumbres disso de vez em quando. E então eu perco contato com ela de vez em quando. A deriva, né? Sim, exatamente. Então é isso que chamo de núcleo. Muitas pessoas estão falando sobre tentar encontrar abundância nas suas carreiras, jornadas financeiras, negócios e também no seu núcleo pessoal, né? Então, o que é que você descobriu nas últimas décadas sobre como criar abundância na sua vida? Sim, a abundância é uma coisa linda, uma coisa linda. E tiro o chapéu para você. O que você fez para manifestar Obrigado. vida e ser um exemplo vivo não me passou despercebido. Não me passou despercebido. E que eu estou me esforçando e buscando de alguma forma codificar o que quer que você chame de verdade em qualquer ponto. Mas você vive isso, certo? Valeu. Então eu sou grato por isso. O que mais me inspirou é como existe uma capacidade neste universo para qualquer um e todos nós conectarmos e canalizarmos o ilimitado. E complete a frase. Você pode chamar isso de amor sem limites, sabedoria sem limites, força sem limites, alegria sem limites. Todas as virtudes, as qualidades positivas que admiramos em nossos heróis, elas estão aí disponíveis para todos nós gratuitamente no universo, sem nenhum custo ou preço, exceto o preço e a exigência de rendição e sintonização. Como? Sintonização. Sintonização. Sim.
Rendição e sintonização, o que é isso? Quando reconhecemos que o que procuramos, o que buscamos, estar em uma jornada de herói significativa, inspirados a entregar consistentemente o nosso melhor, estar em um estado de apenas alegria e amor e força ilimitados e tudo isso, em vez de serem qualidades que precisamos adquirir de fora por meio de nossas, digamos, conquistas materiais, poder, prestígio, fama, riqueza, o que quer que seja, ou por meio de certas forças que queremos construir em nós mesmos, cultivando certas novas habilidades e qualidades, como em IA ou medicina, ou o que quer que seja. Não estou dizendo que nada disso seja errado, isso é lindo. Todas essas buscas externas são lindas, mas se tornam ainda mais significativas quando podemos integrá-las com a noção de que sempre que realmente avançarmos nesses caminhos, tudo o que estamos fazendo está nos despertando para a riqueza infinita e abundante, que sempre foi quem fomos em nosso núcleo, que estas são apenas as expressões materiais exteriores, ou as expressões intelectuais, expressões criativas de quem somos no âmago do nosso ser. E isso pode parecer um pouco piegas para alguns de nós que somos, digamos, mais céticos, mais científicos. Temos aquela mente matemática que diz: Itendra, Lewis, provem para mim. Qual é a lógica? Qual é a matemática nisso? Então, quero ser capaz de falar com essa sensibilidade. Posso por fazer isso no favor. momento? Claro. Porque senão vai parecer que estou saindo numa tangente. Claro. Então, qual é a ciência por trás disso? Até certo ponto, a ciência está começando a emergir. Em outras palavras, hoje, ao contrário do que aconteceu nas décadas de 80 e 90, quando eu estava faminto pela ciência e para querer estudá-la, hoje, nos últimos 15, 20 anos, houve uma explosão de ciência no poder de coisas como apreciação e gratidão, e compaixão, e atenção plena, e meditação, resiliência e tudo mais. Agora, essas são as verdades atemporais que foram citadas nas escrituras de buscadores da verdade anônimos do passado. Assim, ao contrário, por exemplo, das ciências físicas, onde, na verdade, muitas vezes nos produzem novas invenções, coisas novas que descobrimos sobre um medicamento que podemos formular num laboratório, ou num novo tipo de foguete que podemos enviar para o espaço sideral. Esta ciência da natureza humana, na verdade, não está, em sua maior parte, descobrindo muitas coisas novas. É apenas uma revalidação. A mais pura das verdades das escrituras é o passado, então isso para mim é fascinante, que na verdade sejam caras emergentes. E se há algumas coisas que eu possa dizer, ou você possa dizer, que ainda não estão totalmente fundamentadas na ciência, sejamos humildes o suficiente para reconhecer que, na verdade, muitas dessas coisas, gratidão, apreço, não eram conhecidas por cientistas há 20 anos. Eles descobriram isso hoje. Quem sabe o que descobrirão daqui 15, 20, 30, 40, 100 anos? Então, um experimento mental que eu encorajaria qualquer um de nós a realizar é imaginar a ciência dos próximos 100 anos. E você está olhando para daqui 100 anos. Quais são as coisas que podemos ser capazes de acessar hoje, mas que não foram ainda comprovadas cientificamente, mas que terão sido nessa época? Você e eu provavelmente estaremos mortos até lá. Então, gostaríamos de viver com o arrependimento de nunca termos explorado isso só porque a ciência da época não havia provado? Então, esse é um pensamento. Mas a outra é que eu acho que as pessoas são, de certa forma, museus vivos. São exemplos vivos da verdade. Então, tenho me sentido muito atraído por estudar as jornadas vividas pelos humanos em relação a algumas dessas verdades. E essa ideia da qual acabamos de falar, essa abundância que está bem no âmago do nosso ser, e a sintonização, e então o sentimento de rendição em que você deixa seu ego de lado, você deixa seu próprio barulho de lado, você deixa suas próprias ideias de lado e deixa a verdade pura vir intuitivamente até você nos momentos mais calmos. Isso é algo que eu estudei e descobri com alegria. E para falar de Picasso, Puccini, um grande compositor de ópera, para falar Shakespeare, Einstein, algumas das maiores mentes criativas tropeçaram à sua maneira nessas realizações que eu não crio. Eu quase de uma forma mística crio um certo estado ou arte ou fome dentro de mim para aspirar a realizações mais elevadas. Eu me treino nos caminhos da minha disciplina. Então, Einstein, física, e Puccini, música, e Picasso, arte. Então, eu me treino e crio essa arte ou fome dentro de mim.
E então vivo com essa crença de que alguém vai pintar através de mim, o que é quase como Picasso. Outra pessoa o quê? Pintará através de mim. Pintar, tocar ou criar através de É, você. tocar através de mim, ou Que criar alguém através é de mim. esse, né? É minha conexão com o universo. Como uma conexão espiritual, é. Sim, outra maneira de pensar sobre isso é... Se pensarmos em nosso cérebro, certo? Você pensar nisso em termos de computação, você pode pensar nele como um disco rígido. E ao ler meu livro, ou assistir dos podcasts de Lewis, o que você está fazendo é alimentar o cérebro com novas ideias, novas informações, e então a parte da CPU do cérebro, a parte do chip do cérebro, começa a trabalhar examinando os dados para inventar insights, ideias e pensamentos. Essa é uma maneira de pensar no cérebro como um disco rígido. Agora, há outra maneira de pensar sobre o cérebro, que é como um navegador. Que o cérebro é, na verdade, um ponto de acesso a uma rede mundial de inteligência universal que existe por aí. E quando ouvimos falar de pessoas que às vezes têm essas intuições malucas e que às vezes apenas se permitem criar algo ou fazer uma certa escolha ou decisão com uma sabedoria misteriosa, talvez a ciência do futuro nos ajude com isso. Como podemos explorar essa sabedoria e alinhamento e intuição mais profundamente? Sim, sim. A boa notícia é, para mim, isso não precisa ser muito fantástico ou hippie. E há uma ciência muito difícil nisso. O melhor que posso oferecer é o que a ciência diz é que sempre que você estiver enfrentando, digamos, uma decisão difícil, uma escolha difícil, algo que representa um grande risco para você e que você sente que não é uma resposta óbvia, não há dados suficientes ou há dados demais ou os compromissos são tão agudos que realmente não sei qual destes é o melhor caminho para mim. Crie a intenção certa. Isso significa que o que você quer dizer é: quero fazer isso a serviço a serviço da verdade, a serviço do meu desejo de querer criar algo bom para a humanidade, a serviço da minha saúde, que me permitirá manifestar bondade amanhã, a serviço de algo, mais do que apenas um ego ou uma gratificação instantânea ou um desejo de punir alguém ou tudo isso. Então deixe essas intenções negativas de lado, crie uma intenção positiva. Esse é um ponto de partida. Depois reúna os fatos, faça a análise, seja inteligente sobre este assunto. Saia e questione, pergunte e entenda quais são os riscos, quais são as compensações, as opções. Então o terceiro passo é afastar-se. E quando você se afastar, dê um passeio na natureza. Vá tomar um banho. Tenho certeza de que você já teve muitos desses. Com certeza. E então, de alguma forma, quando você se liberta dessa agenda, no fundo da sua mente, começa a processar todas as suas experiências de vida e tudo o que você sabe. E se você acreditar na minha analogia com o navegador, está começando a conversar com o universo. Especialmente se você consegue criar momentos de solidão por meio da oração, meditação e escrever um diário. O que acontece é que, em algum nível, sua própria voz interior quebra o silêncio quando você fica em silêncio. E em um momento como esse, às vezes um pressentimento, uma pequena e sutil agitação virá de dentro e, de repente... Ei, Hitendra, você se lembra da conversa que teve com aquela pessoa há 5 anos? Algo sobre isso é muito relevante para esta decisão que você vai tomar. Então você recebe essas pequenas dicas e agora pode dar um passo atrás e reativar o analista em você para montar a lógica. Você fica muito sozinho ou já fez dias de silêncio, retiros de silêncio ou algo assim? Sim, sim. Eu tenho que confessar que é meu maior amigo. Sério? Meu maior amigo. Com que frequência você fica sentado em solitude? Sim. Bem, em certo nível, eu tenho uma prática de meditação. Isso me permite entrar naquele espaço todos os dias por um período de tempo. E o maior presente do universo para mim. Isso é legal. Esses momentos sozinho. E a segunda é que eu gosto muito de dias de inteiro silêncio por conta própria. Sério? Sem dispositivo, sem conversa, sem música? Sim, eu gostaria de poder dizer sem dispositivos. Tenho sido culpado de me manter conectado digitalmente de vez em quando. Entendi. Mas você não fala, né? E
Eu fico sem conversar com pessoas de fora. Agora é o seguinte, há pesquisas que mostram que se você fizer isso contra a sua vontade, você sentirá solidão. Se você não tem ninguém para falar com você Mas gostaria de ter. e você quer, aí você se sente sozinho. Aí você fica triste, você se sente sozinho e tudo mais. E isso não é bom, e eu respeito isso. Somos animais sociais em muitos aspectos e valorizamos e celebramos os relacionamentos e a conexão humana. Ao mesmo tempo, a pesquisa também mostra que quando você cria, de forma consciente e intencional, espaço para a solidão, algumas coisas mágicas, elas acontecem. Uma delas é você perceber o quanto, em seus momentos mais engajados no mundo, você tem que assumir certas personas, certas identidades. Porque é isso que o mundo espera de você. Você tem que co-criar a agenda e estar presente para ajudar a servir e apoiar aquela comunidade. Sabe, aquela família, aquele público, aquele estranho, aquela sociedade da qual você faz parte. Mas quando você está sozinho, de alguma forma isso te liberta temporariamente desses fardos e permite que você esteja mais conectado com a parte mais autêntica e verdadeira da sua chama única. Você pode então descobrir mais sobre sua voz interior, recuar um pouco e examinar seu relacionamento com o mundo, seu relacionamento com sua família, suas aspirações e anseios mais elevados e fazer alguns apelos para si mesmo. E então, quando você reinvestir na arena da vida, você está mais informado, você está mais guiado, você está mais firme em seu propósito interior. E o que você acha disso, Luiz? Como você se relaciona com sua própria busca e exploração da solidão? Eu sinto que enquanto você dizia isso, eu estava pensando no meu trajeto até aqui, né? Leva 12 a 13 minutos de carro e muitas vezes eu não estou com música ligada, eu não estou com celular porque eu quero ficar em silêncio e me permitir respirar mentalmente. Eu acho que quando eu estou sozinho, seja no chuveiro, seja no trajeto e não há música ou conversas, eu sinto que a mente está permitindo se limpar, né? Mais ou menos quando você está dormindo, é uma limpeza, uma cura, um processamento, uma integração. Uma vez de sempre ter alguma coisa te estimulando. Então, para mim, eu aprecio muito esse tempo sozinho. Eu acho que quando eu não estou em sintonia, quando eu não tenho muitos estímulos do mundo interior, seja uma tela, um vídeo ou algo assim, então eu gosto de ficar sentado com os meus gatos ou algo assim, ficar em paz, sem ter a TV ligada, sem ter música ligada, sem estar no celular, porque é desse espaço entre as ações que eu sinto que vem muito da minha sabedoria. Isso é lindo. Eu estou tão feliz que você tem essa sensibilidade e envolvimento com isso, porque... Eu acho que eu gostaria de ter criado mais tempo sozinho. Eu lembro que eu não gostava de ficar sozinho quando eu era adolescente ou criança, eu tinha medo de ficar sozinho. Então, com 20 e poucos, eu estava cansado de me sentir sozinho. E eu disse, ok, eu preciso começar a me amar e descobrir como é que eu posso ser um bom amigo para mim mesmo. E aí eu comecei a sair, descobri como é que eu podia ser um bom amigo, sair para o cinema sozinho, eu amo isso. tomar café sozinho. É ótimo. Considerando que eu nunca faria isso antes. Antes eu tinha que sair com um amigo, ei, você quer sair? Então foram alguns anos em que eu passei muito tempo sozinho por horas e provavelmente a cada 2 dias eu saía sozinho e eu realmente comecei a gostar do meu tempo sozinho e isso me ajudou a superar o medo da solidão, o sentimento de que eu precisava de pessoas. E agora eu tenho muita coisa acontecendo e tem muitas situações que eu estou realizando, ações que eu estou fazendo e realmente valorizo estar em casa e ter um tempo em silêncio também. Sim, sim. Maravilhoso. Obrigado por compartilhar essa história. Sim, uma das coisas para desenvolver o que você acabou de dizer, já que você leva uma vida tão pública, e a minha maneira, também tenho muitos momentos públicos em minha vida. Uma coisa que descobri como prática muito útil para ajudar a recuperar o poder da solidão é fazer pequenas pausas. 5, 10 minutos. 5 minutos, o tempo que der. Você tem 2 minutos antes da próxima chamada do Zoom, ou seja o que for. Apenas aproveite esse momento para se interiorizar, fechar os olhos e experimentar a quietude na forma pela qual você se sente mais atraído. E às vezes apenas fazer isso é suficiente para te conectar quase que com a eternidade. E se ainda for suficiente, é muito Isso é legal, enriquecedor. muito legal.
Eu tô curioso, nós estamos falando sobre abundância. O que é que você acha que é necessário que alguém realmente seja para poder começar a atrair no mundo físico? O que é que eles precisam no mundo espiritual interior para poder atrair abundância no mundo exterior? Como você mencionou, o livro fala sobre essas 5 energias: propósito, sabedoria, crescimento, amor e autorrealização. Eu vou abordar a energia do amor por um momento em resposta à sua pergunta. Para cada uma dessas energias, o que desenvolvi neste livro, através de minha pesquisa e ensino, é uma jornada em 5 etapas. Então, 5 energias e 5 estágios para cada uma das energias. Então, você considera o amor, por exemplo, como uma energia. Então, amar é reconhecer que você e eu nunca fomos feitos para ficarmos sozinhos e solitários em qualquer aspecto. E desde os momentos em que você pensa que a vida entrou no corpo, seja na concepção ou além, alguém nos nutriu, nos apoiou e nos desenvolveu, e mais do que apenas uma pessoa. E há também esses contribuidores anônimos do passado que também ajudaram realmente a criar um mundo mais seguro e confortável, ao qual você e eu nos sentimos no direito. Então, estamos todos, de certa forma, interligados e interdependentes. E o amor é aquele tecido conjuntivo que, como diria Rumi, é a ponte entre você e tudo. Para que você receba essa energia do amor, como você manifesta e vivencia uma abundância de amor? O primeiro estágio, como eu diria, é que não se trata tanto do amor que você expressa e oferece ao mundo, mas sim de você se sentir amado, de sentir infinita e abundantemente amado. Como nos sentimos assim e por quem? Por nós mesmos, pelo Criador, por outros? Como sentimos isso? Sim, então, de certa forma, a natureza criou a construção de uma família. E nem todos são igualmente beneficiários disso. Mas na maior parte, se você pensar na existência de pais, na existência desse relacionamento incondicionalmente amoroso entre os pais e um filho, essa é uma bela base sobre a qual, ao longo de sua vida, sempre sentirá uma sensação do amor. Porque desde muito cedo você se sentiu muito protegido e nutrido de forma incondicional. Mas aqueles de nós que não têm isso. E a pesquisa também mostra que esse é um músculo que podemos construir com o tempo, mesmo que tenhamos que compensar a falta disso ao longo dos anos de crescimento. Então, existe um campo chamado terapia focada na emoção, que na verdade tem sido muito útil para que as pessoas descubram e realmente fortaleçam um sentimento de amor por si mesmas a partir de dentro, mesmo que isso seja algo com o qual elas não necessariamente nasceram. Mas foi demonstrado que o campo da teoria do apego e da ciência realmente deixa você muito mais confortável nos relacionamentos, mais investido nos relacionamentos, mais em paz com os conflitos nos relacionamentos, mais bem-sucedido nos relacionamentos. Isso se você sentiu esse tipo de amor incondicional em sua vida. E quando não sente, então usar práticas como a terapia focada na emoção pode realmente te ajudar a preencher essa lacuna. Agora, para mim, o que isso significa na prática? É a pergunta que você fez, que é uma pergunta linda. De onde você sente que vem esse amor? Pode ser quando adulto, boas lembranças que vocês têm de ter experienciado esse amor de um professor, de uma tia, de um avô, de seus pais, de irmãos, sabendo que, quer eles existam fisicamente, estejam em contato com você ou não, você simplesmente sente aquela sensação de amor e aquela conexão com eles em espírito. E se não for a partir daí, talvez com alguns de nós, possamos ser muito inspirados ou atraídos por certos modelos de pessoa. Então, poderemos ter esse círculo interno de amigos, assim como temos um círculo externo de amigos, parentesco e conexão. Então, uma conexão interna com o modelo de alguém que você não conhece. Você não conhece, mas pode imaginá-lo sentado em sua presença, te aconselhando e te guiando. Quero dizer, ao longo dos anos, pesquisei pessoas como Abraham Lincoln, Madre Teresa, Gandhi ou Nelson Mandela, e eu definitivamente sinto que eles são um círculo íntimo de amigos inseparáveis para mim. E às vezes Lincoln pode sussurrar algo para mim, ou uma citação dele pode vir à minha mente, ou uma história rápida que foi assim que ele fez isso, e agora me sinto guiado pelos passos que ele deixou na areia, nas areias do tempo. Então, esse seria outro caminho. Santos, algumas pessoas serão atraídas para a vida de santos ou de um poder superior, como Deus ou o universo. Pode ser qualquer uma ou todas essas fontes. Então, há uma abundância de caminhos que podemos realmente explorar.
Mas a questão é que você deve isso a si mesmo, porque, como diria a Madre Teresa, ela disse, você não pode dar o que não tem. Então, encha seu corpo primeiro por dentro. Então, esse é o primeiro estágio do amor. Mas então, o próximo estágio é praticar qualidades como gratidão, apreço e empatia, onde você está sempre procurando as boas qualidades nas pessoas, as boas notícias do mundo e, a partir de hoje, até mesmo coisas sobre você e sobre a vida que te inspiram e te alegram. Então, isso é apreciação. Então a gratidão, sempre notar até mesmo os pequenos favores que você vê as pessoas fazendo para você, que a vida está fazendo para você, etc. Porque nesse ponto você começa a se sentir amado. E aí você fica muito mais naturalmente capaz de amar, porque você vive em estado de graça. Mas você sente que há tanta beleza, tanta possibilidade. A vida está te derrotando dessa ou daquela maneira, mas há tanta beleza naquele amigo que te ligou, naquele e-mail atencioso que você recebeu, na maneira como esse garçom sorriu para você quando estava servindo esta refeição. Eu sinto que quando muitas pessoas parecem se concentrar no mal que acontece no mundo, no negativo, nas coisas que são injustas ou nas que são prejudiciais, isso não cria muito amor no mundo interior em você quando você só foca nisso. Eu não estou dizendo que você tem que negligenciar nem nada do tipo, mas se você dissesse, ok, se você quiser mudar seu estado interior, encontre hoje 10 coisas que são bonitas na sua vida e se concentre nessas 10 coisas. O estado interior vai começar a mudar porque você está prestando atenção a algo belo em vez de prestar atenção em algo que é doloroso. Então, eu acho que é importante onde a gente coloca a nossa atenção. Você disse gratidão, apreço. Eu gostaria de acrescentar uma terceira coisa que é reconhecimento. Eu acho que quando somos gratos pelas coisas da vida, talvez pelos desafios que nos ajudaram a aprender, crescer, superar, ou pelas coisas bonitas que aparecem, isso faz com que a gente se sinta melhor, faz com que a gente fique mais feliz, mais alegres, e quando a gente aprecia isso, isso acontece da mesma forma. Quando a gente agradece alguém pelo que elas são, ou pela beleza também à volta, a paz volta também, você consegue ver tudo isso ao seu redor. E você também está prestando um serviço a alguém ao reconhecer essa pessoa, né? Não precisa ser um reconhecimento muito longo, muito prolongado também. Você pode simplesmente dizer, ei, muito obrigado por fazer isso. Mas eu acho que quando a gente adiciona gratidão, apreço e reconhecimento, isso aumenta a nossa alegria, a nossa capacidade de atrair beleza, abundância para as nossas vidas e pessoas boas também. Sim, muito verdade, lindamente colocado. Eu quero compartilhar uma história. Por favor. Se estiver tudo bem com você, isso foi compartilhado por um de meus alunos. Uma das coisas que recebo tão ricamente do meu público e que pergunto muitas vezes aos indivíduos que compartilham uma jornada pessoal, uma história pessoal, algo que tem sido profundamente comovente e inspirador para eles, é que eles querem oferecer como uma contribuição para nós. Então, o livro traz várias dessas histórias de executivos e estudantes, e uma delas me veio à mente enquanto você falava com tanta atenção sobre essas 3 qualidades. E esse é um estudante que é médico, cardiologista na China. Um médico cardíaco? Sim, ele é um cirurgião cardíaco. E ele disse, olha, na maioria das vezes, sou eu quem é o herói no centro de uma história, ajudando a salvar uma vida, curar e salvar uma vida. E ele diz, mas dessa vez, eu lhe digo, vivenciei exatamente o oposto. E ele disse, este era um menino, devia estar no início da adolescência, ele estava tendo algum problema cardíaco congênito. E aqui está ele sendo levado para a sala de emergência para uma cirurgia que eu iria realizar nele. Eu estou com meu jaleco branco, estou passando por ele e ele abre os olhos. Está sob anestesia. Então, ele abre os olhos, ele me vê de jaleco branco e diz, ah, você é o médico quem vai fazer a cirurgia em mim? E eu balancei a cabeça. E ele disse, eu estou tão feliz em te conhecer. Sabe, eu também quero ser médico quando crescer. E eu estou tão feliz por conhecer você. E esse cara está indo para uma cirurgia importante, séria. E ele diz, então, dolorosamente, fiz a cirurgia e foi uma experiência muito, muito difícil. E ele faleceu, eu não consegui curá-lo. Era uma condição difícil e séria. E então ele diz, um dia depois, a enfermeira que estava cuidando dele veio até mim e me deu um bilhete que ele aparentemente havia escrito. Antes da cirurgia? Em algum momento desse processo, eu esqueço se foi antes, depois da cirurgia, ele se recuperou um pouco e depois faleceu. Esqueci desse detalhe. Mas, essencialmente, ele escreveu uma nota. E, nessa nota, ele disse, Doutor fulano de tal, eu só queria agradecer-lhe pela maneira como você cuidou de mim.
Porque, diz ele, você me lembrou tanto o meu irmão, que também me amou e cuidou de mim com a mesma profunda empatia que você me mostrou. Então, obrigado. Você pode acreditar nisso? Então isso fala de todos os três que você disse. Apreciação primeiro, tipo, ei, você é médico, eu quero ser um médico. Gratidão e reconhecimento também. E para mim, o poder dessa história, Louis, é como você e eu podemos sequer um dia dar a desculpa de que a vida está pegando muito pesado comigo. Eu não tenho a capacidade de reconhecer. Quero dizer, veja o que aconteceu lá. Eu sei. E é uma prática simples, né, que eu acho que muita gente não faz de forma consistente em termos de gratidão, apreço, né? Eu acho que se as pessoas se concentrassem nisso algumas vezes por dia, suas vidas começariam a mudar. Elas iriam de um lugar escuro para um lugar mais claro, dentro de um núcleo, né? E é sobre isso que você fala agora, né? Esse é um tópico sobre a energia do amor. A energia do amor. Agora eu direi uma última coisa sobre isso antes de prosseguirmos. Mas antes de fazermos isso, quero apenas fazer uma pequena observação. Porque eu te conheci primeiro de fora para dentro. Não sentado aqui neste momento de conversa com você, mas revisando o seu conteúdo e ouvindo você em outros podcasts e coisas assim. E no seu próprio rosto, eu vejo essas qualidades que, de alguma forma, no humor e no espírito que você traz, nos seus olhos e nas suas expressões faciais, há essa expectativa que algo lindo vai se desenrolar neste momento, nesta interação. E é tão essencial para quem você é, que se torna, eu acho, muito evidente apenas na presença e na energia que você comunica. Eu agradeço. Eu nunca soube que faria isso quando eu era criança. Onde eu estaria? Eu tenho entrevistado pessoas há 10 anos, eu não fui treinado na faculdade sobre como fazer isso, mas eu sempre tive uma mente curiosa, né? E eu fiquei fascinado pelo que as pessoas vivenciaram, suas lições, sabedoria, e eu só queria aprender. E para mim, na faculdade, é uma maneira difícil de aprender no formato que realmente é agora, né? Nem toda escola faz isso. Mas aquilo de só leia isso, revise, depois teste, não funcionou bem comigo. Eu prefiro conversar e escutar alguém. Uma boa história, uma lição, uma sabedoria, depois tentar aplicar, cometer meus erros e aprender com isso. Então eu sempre fico fascinado pela sabedoria das pessoas que têm muito mais experiência e conhecimento do que eu. Estou muito grato por você estar aqui, então o fato de você estar aqui e todos que vêm aqui é um verdadeiro presente para mim. É como se eu fosse pago para poder aprender e pudesse compartilhar, e eu estou aprendendo com o mundo. E eu sinto que isso é um presente, então eu sou muito grato. Eu não considero como garantido, mas obrigado, eu agradeço, valeu de verdade. Então, por que esses 5? Propósito, sabedoria, crescimento, amor, autorrealização são realmente as 5 energias centrais que contêm a chave para todo sucesso e realização. Por que essas 5 coisas? Claro. Quando comecei a fazer esse trabalho sobre nos abrirmos para o nosso núcleo interior como o espaço de maior potencial, como uma fonte de sucesso, tanto o sucesso interno faz você se sentir mais verdadeiro consigo mesmo quando age a partir desse núcleo, quanto do sucesso externo, porque o libera para ser capaz de escolher intencionalmente como deseja aparecer no mundo, que tipo de comportamento que você deseja adotar naquele momento, com base em como você está sendo guiado pelas urgências e pelas reações no rosto da outra pessoa, ou no tipo de relacionamento que você tem na sala e etc. Há tantas variáveis externas que nos influenciam de vez, enquanto você tem que ser tudo exatamente o oposto, só depende da situação em que você se encontra, como pai, como gerente, como amigo, etc. Então eu comecei a ver que existe um impulso implacável que temos do lado de fora para sermos tantas coisas diferentes. Se você realmente deseja ser adaptável, ágil e bem-sucedido, a pergunta que me veio à mente é: mas então, quais são os princípios duradouros, os fundamentos atemporais que permitirão que eu e você simplifiquemos esse jogo? Porque se você pensar nos tipos de pessoas de quem estou falando e que admiramos ao longo da história, como Abraham Lincoln ou Eleanor Roosevelt, todos esses caras, o que você realmente descobre é que eles não eram tão extraordinários. Lincoln, por exemplo, teve 1 ano de escolaridade. Eleanor Roosevelt, Madre Teresa, elas nunca foram para a faculdade. Gandhi e Mandela, eles próprios admitiram, eram estudantes muito indiferentes.
Então, como esses caras estão basicamente expressando tal genialidade quando, por outro lado, formalmente eles realmente não passaram pelos adereços da educação que somos abençoados por ter? O que comecei a descobrir é que eles reduziam a vida à sua essência. E então eu comecei a me perguntar, o que é essa essência? E claro, é bom pensar e falar sobre o núcleo, mas agora eu tenho que encontrar uma maneira de dar uma expressão prática do lado de fora, algo que seja como um guia prático, que eu sei que você ama em todos os seus ensinamentos também. E é aí que eu percebo, ouçam essa ideia einsteiniana do século XX, de que a matéria é uma ilusão, de que a matéria nada mais é do que energia condensada, e é igual a mc ao quadrado. Em última análise, toda a matéria pode ser transferida para uma energia positiva, ilimitada e abundante. Esse é o c ao quadrado, a velocidade da luz ao quadrado. Você pega um pouco de matéria e multiplica pela velocidade da luz ao quadrado, e essa é a quantidade de energia que existe no universo e em cada átomo. E se isso fosse verdade para você, para mim e para todos nós também? Que na verdade somos, antes de tudo, não comportamentos humanos, mas na verdade energias, e quais poderiam ser essas energias? E então eu olhei para o Sol e disse, isso é interessante. Na verdade, tudo o que você é e eu sou e tudo mais, devemos ao Sol, porque toda a energia vem daí e entra nas plantas. Então consumimos as plantas, os animais e tudo mais. Então o próprio Sol, o próprio centro do Sol é aparentemente, pelo que entendi da ciência, é um pedacinho que representa cerca de 1% do volume total do Sol. Então, como uma bola, como uma esfera, tem aquele pequeno centro do Sol. Mas aquele 1% do volume do Sol, que eles chamam de núcleo do Sol, na verdade gera 99% da energia do Sol. Então 99% ou que você e eu somos, na verdade, vem daquele 1% do centro do Sol. Sério? Do centro do Sol? Sim, isso não é lindo? É Quase louco. como um segredo matemático que a natureza está guardando para nós descobrirmos por nós mesmos. E como é que o Sol se equilibra? Quer dizer, é uma pergunta ignorante. Como é que o Sol gera tanto calor daquele 1%? E irradia uma distância de milhões de quilômetros de distância, o que quer que seja, para chegar aqui. Tanto, não é? É tudo místico, né? Tudo muito... É louco. Sim, quero dizer. Einstein, você disse belamente. Ele disse que existem apenas dois tipos de pessoas. Aquelas que pensam que nada é um milagre e aquelas que pensam que tudo é um milagre. Então, há um momento em que penso, ok, estive olhando para o Sol por todos esses anos e aqui está. Descobri hoje algo novo na ciência que não conhecia antes. Agora você pega essa ideia de energia e então a pergunta é, intuitivamente, isso faz sentido para você? Que quando pessoas entram em uma sala, elas têm uma certa energia, ou você sente que a energia na sala simplesmente não é boa e tudo mais, ou então tive a química certa com essa pessoa, ou etc. Em última análise, é uma força sutil com a qual estamos nos sintonizando, tanto para nós mesmos quanto para os outros. E então, eu queria dar mais forma a essa coisa chamada energia. E eu fui pessoalmente atraído pelo yoga, vindo das minhas raízes na Índia. E no yoga, eles têm esses 4 ramos diferentes do yoga. Karma Yoga, que trata de fazer a coisa certa sem apego ao resultado. E eu senti que esse é o propósito. Tem um tipo de objetivo mais elevado que você busca. E de uma forma sem ego, apenas servindo o objetivo do avanço da humanidade de alguma maneira. Então, esse é o propósito. Isso é Karma Yoga. Ok. E o próximo é chamado Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é devoção. É amor, é a sua conexão com o universo através dessa qualidade baseada no coração. Então eu pensei, isso é legal. Obviamente, essa também é uma dimensão crítica. Pois além da busca diligente do propósito, está a conexão baseada no coração, a compaixão, empatia, bondade, estratégia, tudo isso. Isso se tornou amor para mim, como uma energia. Depois há um terceiro yoga, que é Jnana Yoga. Isso tem a ver com sabedoria. É a sintonia incisiva com a verdade. Assim como existem as leis da natureza humana, você consegue se sintonizar com essas leis da natureza humana e viver em harmonia com elas? Então você está avançando e aguçando o seu intelecto, mas de uma forma que seja consistente com a maneira como o universo deveria ser. E então o Jnana Yoga é sabedoria como energia. Apenas um compromisso de viver além de uma onda de emoções ou de uma crença cegante ou de um pensamento distorcido com mais... Como um amigo de Abraham Lincoln disse uma vez para ele, uma lente mental clara. Ele disse que tinha uma lente mental muito clara. E então essa é a sabedoria, essa é a energia da sabedoria. Então a autorrealização, existe outro yoga chamado Raja Yoga, que pretende ser o caminho acelerado em direção à iluminação ou ao seu potencial mais elevado. E a ideia é que se você estiver indo para a quietude, a solidão, como já falamos,
alguma forma de foco profundo da sua atenção no âmago do seu ser. Assim como enviamos astronautas para o espaço sideral, que tal enviarmos astronautas para o espaço interior? E isso é autorrealização, acalmar a mente, passar do que chamo de mente interiorizada, apenas desconectar-se do exterior para a mente focada, para a mente tranquila, que é a autorrealização para você, ou que eles chamam de Raja Yoga. Então, o crescimento para mim foi apenas uma energia capacitadora. Crescimento para mim, que eu sei que você ama, todos os seus próprios ensinamentos e o caminho que você percorreu, incluindo os momentos críticos em que você teve dificuldades e luta para ir além do esporte para o que agora é este novo esporte que você está jogando e ajudando os outros a jogar. E eu sei que você está muito energizado pelo crescimento e senti que o crescimento era necessário como forma de ajudar. Todos perceberam, como disse uma vez Santo Agostinho, que nenhum santo é sem passado e nenhum pecador é sem futuro. Então, todos nós podemos crescer. Então, essa é a minha maneira de pensar sobre isso, vindo das raízes do yoga, de onde vem. Mas também, se pensarmos bem, tal como no pensamento ocidental moderno, temos esta noção de pessoa como um todo: corpo, mente, coração, espírito. Corpo é karma, é propósito. Mente é sabedoria, é gnana. Coração é amor, bhakti. Não. Espírito é autorrealização. Mas você também adicionou o crescimento a como uma isso, né? energia facilitadora. Então, como aprendemos a cultivar e aprimorar cada uma dessas energias no nível mais elevado? Sim. E nos alinhar com o nosso eu mais elevado dentro de cada energia. Como é esse processo? Sim, isso é lindo. Eu quero dizer, esses são os 5 estágios que meio que eu codifiquei ao longo do tempo. Devo dizer, olha, não há nada de novo neste livro ou no meu trabalho, porque a verdade é temporal. A verdade é temporal. Trata-se apenas de pegar um vinho velho e colocá-lo na garrafa nova certa, com base no momento presente. E assim, para esse fim, essas 5 etapas não são novas em si, mas espero que elas possam fornecer aos nossos ouvintes, hoje, alguma estrutura, alguma orientação. Então, por exemplo, com amor, esses 5 estágios, só para dar uma ideia do que eles são, como mencionei, o primeiro eu gosto de mencionar a metáfora das flores e das plantas para essa energia do amor. E então, os primeiros passos para realmente preparar o solo. E trata-se apenas de garantir que haja um solo saudável no qual o amor possa ser realmente cultivado, e para isso você precisa se sentir amado por si mesmo. E então, o próximo é plantar as sementes. E isso é sobre a conversa que acabamos de ter sobre gratidão e apreço. E se chama isso de reconhecimento. Falei sobre empatia e abundância, então, a terceira é arrancar as ervas daninhas, porque as ervas daninhas vão sugar todos os recursos e secar sua alma. E o que são essas ervas daninhas? Elas são julgamento, é quando você vive julgando as pessoas. Ódio, quando você permite que qualquer parte do seu cérebro tenha alegria em infligir dor a alguma comunidade lá fora, que é um tipo de erva daninha perigosa e destrutiva que precisamos arrancar. Erva daninha interna. O rancor. Momentos em que continuamos nos apegando a lembranças desagradáveis do passado, sentindo uma sensação de amargura, raiva ou algo relacionado por outra pessoa, em vez de fazer a coisa certa externamente. Seja o que for que precisamos fazer. Porque às vezes você tem que litigar, às vezes você tem que cortar um relacionamento, ou ter uma conversa firme, ou fazer o que quer que seja. Criar um limite, né? Ou, na verdade, perdoar verdadeiramente também externamente, em alguns casos, porque é o seu ente querido e todos nós tropeçamos. Somos todos humanos, seja lá o que for do lado de fora. Mas por dentro, por que não declarar uma vitória para si mesmo, vendo-se mais como um herói do que como uma vítima nessa jornada? E superar e transcender, e ir além, e fazer a paz. Então, essas são as ervas daninhas, os rancores, os julgamentos, o ódio. Então, essa é a terceira etapa. Retire as ervas daninhas. Então, preparei o solo. Você tem que plantar as sementes, remover as ervas daninhas. E o quarto, para mim, é podar os galhos. Porque o amor deixado por si mesmo, sem restrições, pode levar você a ter empatia pela pessoa à sua frente. Esse membro da equipe que vem até você e falar sobre como está sofrendo tanto, porque o empresário deles está fazendo isso e aquilo, e você não está prestando atenção. Sim, mas ainda não ouvi a outra história. Qual a perspectiva do gestor sobre isso, a perspectiva da equipe? Então você fica tão consumido apenas pela empatia por alguém, indivíduo ou entidade, ou às vezes você simplesmente dá sem proteger.
E como você disse, criar certos limites ajuda a apoiar seus próprios interesses também. E assim, seus julgamentos podem ficar confusos. Talvez você não consiga ter conversas difíceis e tomar decisões difíceis, o que o universo de vez em quando exige que você faça na busca de seu propósito. Ou existem algumas verdades difíceis na busca pela sabedoria. Então, podar os galhos da árvore do amor que está começando a se formar é ser capaz de trazer propósito, sabedoria e crescimento a essas conversas amorosas. E não só fazê-las de uma maneira tão irrestrita que você não seja capaz de trazer uma perspectiva. Então essa quarta etapa é um fio de navalha, porque muitos de nós simplesmente retiramos nosso amor dessas situações. Vou demitir esse cara, ou terei uma conversa difícil com meu filho agora, ou isso ou aquilo, daí pensa, eu deveria simplesmente abandonar o amor, porque você começa a ficar sensível aos sentimentos da pessoa. Mas não precisa ser assim. Você pode, com amor incondicional, gentileza e cuidado, ainda ter uma conversa firme e ainda olhar nos olhos da pessoa e dizer, é para o seu próprio bem futuro que neste momento vou expressar essa dura verdade para você. E isso é a poda. Então a quinta e última etapa é fazer o amor florescer. Você tem o solo, as sementes, as ervas daninhas foram arrancadas, você está podando de forma disciplinada, agora deixe florescer. E o que isso significa é que algo que eu aprendi com o tempo, não basta apenas ter as intenções certas. Certa vez tive uma CEO de uma rede de varejo e ela disse, eu dou muito para este hospital de câncer para crianças. E quando vou lá, às vezes fico impressionado com o tipo de serviço e cuidado que os médicos e enfermeiras estão prestando. E os pais dessas crianças estão sofrendo. Ela diz, não sei o que dizer ou o que fazer. Eu me sinto tão desconfortável porque não posso apoiá-los. Não posso curar a criança e não posso dar-lhes esperança, além do que o remédio está fazendo e tudo mais. E ela disse, eu simplesmente sinto que não tenho essa capacidade de amar. E ela está confidenciando isso a mim quando me ouve falar sobre algumas dessas energias. E eu disse, espere um segundo, deixe-me te oferecer uma ideia. Você diz que não tem capacidade de amar, em primeiro lugar. Você está fazendo muito amor com o financiamento que está fazendo para ajudar a possibilitar esse tipo de cura no hospital. Então, obrigado pelo que você está fazendo por eles. E eu disse, a outra parte é, você poderia ir lá às vezes e apenas segurar as mãos dos pais e você poderia só olhar nos olhos deles e dizer, eu admiro seu espírito, que você está sendo tão forte e corajoso. Reconhecimento, reconhecer Sim, eles, eu aprecio, eu admiro isso. Eu estou ansioso para ver você chegar a um lugar realmente bom, ou seja lá o que for. Pequenos gestos. Então, esta é uma oferta geral aos nossos ouvintes também. Se você sentir que essa pessoa perdeu um ente querido, como eu posso ajudá-los? Não sei o que dizer ou fazer, ou esta é uma causa enorme. E isso porque há milhões de pessoas sofrendo. Bem, o que posso fazer? Nunca se deixe paralisar de realizar pequenas ações. Porque Madre Teresa dizia, nem todos podemos fazer grandes coisas, mas podemos fazer pequenas coisas com muito amor. Isso é verdade. Como alguém aprende a amar a si mesmo se durante a maior parte da vida esteve se culpando e falando mal de si mesmo e menosprezando suas habilidades e se odiando internamente, como transformam isso em amor próprio? Realmente, antes de tudo, eu tenho empatia por esse indivíduo. Eu nem consigo imaginar. Deve vir de um lugar, talvez, de grande dor, sofrimento, depravação, dificuldades, que remonta a anos. Provavelmente há anos, quer dizer. Madre Teresa veio a fazer um discurso de formatura na Universidade de Harvard e disse, as pessoas me disseram aqui, Madre, o que você está fazendo neste país? Porque não temos tantas pessoas famintas ou pobres aqui como tem lá. Então, tudo isso, e claro, dolorosamente, a realidade é diferente hoje. Há muitas pessoas fisicamente famintas e pobres hoje, ainda mais do que na época dela. Mas ela disse, vejo desigualdade, eu vejo fome, vejo uma grande fome de amor. E ela disse, voltem para suas casas, cada um de seus formandos, e encontrem a pessoa que tem mais fome de amor e deem a ela o seu amor. E então, a minha oração para todos nós é, antes de tudo, preste atenção a esses indivíduos, os tipos que você acabou de mencionar, que podem estar sofrendo. Você nunca sabe o que aconteceu na sua carreira, vida, que fez, talvez, viver com essa privação e lutar contra ela. Mas há esperança e há possibilidade, e há um caminho para todos nós, e certamente para aqueles que você mencionou também. E eu diria primeiro, desenvolva um relacionamento com a natureza.
desenvolva um relacionamento com a natureza. Vá aos parques nacionais. Basta dar um passeio em um lugar repleto de flores e a céu aberto e sinta a conexão com o universo. E, intuitivamente, se você conseguir libertar sua mente dos assuntos do dia a dia e da conversa interna onde você se flagela, se culpa, se você conseguir libertar sua mente, mesmo que por um momento ou dois, naquela caminhada pela natureza, você sentirá o amor do universo chegando até você. Você se sentirá parte de um plano universal. Você não está sozinho. Nada neste universo está separado de qualquer outra coisa. Você sentirá uma capacidade intuitiva, como a que senti quando criança. Às vezes, deitado no gramado da minha casa, tarde da noite, olhando para as estrelas, você sentirá como se as estrelas estivessem falando com você. É uma pintura no céu que foi feita para você, e essa é a minha única sugestão. A outra pode ser: veja se você consegue praticar alguma prática de atenção plena ou de meditação. Há uma razão pela qual hoje isso começou a se tornar muito popular entre os psicoterapeutas que estão começando a inculcar isso em alguns de seus trabalhos de psicoterapia. E eu fiquei intrigado com isso desde os 10 anos de idade, mas acabei sendo disciplinado sobre isso. Apenas aos 30 e poucos anos, e finalmente agora 20 anos depois, eu estou sentindo a bênção do que isso acumulou para mim nestes anos. Eu só posso dizer que como digo no livro, é o remédio mais perfeito. O remédio perfeito. É um remédio gratuito. Grátis, não tem efeitos colaterais. Pois sem efeitos é. colaterais. Ao contrário dos remédios, que às vezes você fica imunizado depois de continuar a tomá-los. Na verdade, essa coisa oferece cada vez mais recompensas o tempo todo. Quanto mais você faz isso, mais você... Da próxima vez que você fizer isso, será um resultado ainda mais focado e mais gratificante. Então, veja, se você consegue praticar algo assim, não espere resultados no primeiro ou no segundo dia. Renda-se a isso, faça a prática. Certifique-se de que é um bom caminho de aprendizado. Então, com o tempo, você verá como isso mudará completamente a sua conexão consigo mesmo. E todo o seu senso de identidade passará por uma transformação tão alegre. Por que você acha que tantas pessoas falham em dominar o seu mundo interior, dominar suas energias? Por que você acha que elas têm tanta dificuldade para se alinhar com coisas essenciais? São distrações? Será que eles não têm ferramentas? Sim. 2 pensamentos. Uma é que... Então vou compartilhar esta pequena história rápida. Michelangelo, este grande escultor renascentista de antigamente, então, havia um pedaço de mármore que foi extraído nas colinas ao redor de Florença e trazido de volta para aquele meio da arte renascentista, Florença. Mas tinha uma grande fissura, um grande corte. E como resultado, a cidade estava tentando contratar um artista após outro para assumir o projeto. Mas todos recusaram, porque estavam tipo, o que podemos fazer com isso? É um pedaço de pedra inútil. Então, a passos largos, Michelangelo, em algum momento, olha para um impressionante pedaço de pedra grande, mas imperfeito, e o assume. E a partir dessa pedra, ele esculpe David, que é considerado uma das maiores contribuições da arte renascentista. E aqui está a forma pura e bela que foi esculpida em uma pedra muito imperfeita. E, de fato, o próprio Michelangelo, quando questionado sobre o que pensa sobre esculpir, disse: esculpir, você não cria nada. Pelo menos se você pinta, você está criando algo na tela. Ele disse: na escultura, a estátua sempre esteve presente dentro da pedra. Você só tem que retirar o excesso de pedra para chegar à forma pura e bela, que sempre esteve ali. Que maneira humilde e bela de definir seu ofício, certo? Agora, se você e eu aplicássemos isso a nossas próprias vidas, será que mesmo que tenhamos uma pedra imperfeita com grandes cortes, nossos mau hábitos, nossos fracassos passados e tudo mais, na verdade, dentro disso existe uma estátua pura e bela que está esperando? Então, tudo o que precisamos fazer é ativar esse escultor interior para nos aproximarmos cada vez mais disso. Não para reajustá-lo para fora, não para consertar e enfaixar um eu ferido, mas para realmente despertar em algo que sempre foi lindo por dentro, tirando o excesso. Então, a primeira barreira que acho que as pessoas enfrentam é que você tem que acreditar que algo
incrivelmente belo dentro de você. Como se chama? É o cervo Cervo almiscarado. almiscarado. Eles têm essa fragrância incrível. E então há essa história apócrifa sobre esse cervo almiscarado que está sentindo essa fragrância e ficando tremendamente fascinado e se perguntando de onde ela vem. E correndo loucamente pelo morro e por toda parte tentando procurar a origem daquela fragrância. No final das contas, naquele tipo de fome louca por aquela fragrância, eles saltam para a própria morte, sem perceber que, na verdade, aquela fragrância vinha de dentro deles. Então, saímos atrás de todas essas fomes que temos no mundo exterior, sem perceber que esse amor, essa alegria, essa perfeição, essa harmonia, essa doçura, todas as coisas que procuramos estão, na verdade, presentes em nosso próprio âmago. Então, primeiro tem que acreditar nisso, tem que acreditar que a forma pura e bela existe. Eu acho que muitas pessoas, elas não chegam lá. É difícil acreditar. Elas não acreditam nisso. Essa é a minha primeira sugestão. Eles provavelmente criaram muitas evidências históricas de por que isso não é verdade. Não é verdade. Porque essa pessoa se aproveitou de mim, meus pais me abandonaram, eu me saí mal aqui, essa pessoa me traiu, o que quer que seja. Eles encontram histórias e evidências que provam que não podem acreditar que há bondade neles. Sim. Então é preciso aprender como reescrever histórias e contar de uma maneira diferente para o seu benefício. Eu acho que é importante para nós, mas é difícil, eu levei muito tempo para fazer Respeito isso. isso. É uma das razões pelas quais eu busco essa sabedoria, porque eu estava tipo, eu não sei como sair dessa. Sim. Mas é o primeiro passo, né? Aprender e acreditar. Então, verdade, certo. Então, o próximo passo é procurar um caminho e soluções. E eu acho que o que acontece é que, às vezes, tendemos a nos concentrar apenas nos caminhos externos, enquanto, na verdade, os verdadeiros avanços ocorrem quando buscamos os caminhos internos, e os caminhos internos é começar a prestar atenção a algumas dessas influências internas mais sutis, como seus padrões de pensamento, dos quais você tanto fala. Você acabou de mencionar isso no contexto das narrativas que conta, das histórias que conta e talvez em um nível mais profundo, das crenças com as quais você opera. Por exemplo, qual é a crença sobre a natureza humana? Quais suas crenças sobre as possibilidades redentoras da natureza humana? As suas crenças sobre se o universo está cuidando de você ou contra você, todas essas coisas. Você muda essas crenças e começa a entrar em um estágio muito mais fortalecido. E esse trabalho interno é mais útil, é um pouco menos tangível. O mundo não vai torcer por você quando você estiver fazendo esse trabalho, sim. Não será tão visível. As pessoas lá fora geralmente não querem que você saia e converse sobre essas conversas. Eles preferem que você apenas expresse alguma crítica ou algo sobre algo que está acontecendo. Então você vai ter que ir um pouco contra a corrente para abrir espaço para isso. E talvez rearquitetar o ambiente, os relacionamentos e qual podcast você está ouvindo. E o trabalho que você está fazendo. Mas se você começar a fazer isso, é como o meu mestre espiritual. Ele diz, o que acontece com o tempo é que o que você pensava que era real começa a se tornar menos real. Certo. O que você pensava que era irreal começa a se tornar mais real. Isso é lindo. Eu amo essa lição. Eu tô curioso para saber sua experiência ensinando na faculdade de administração, onde muitos alunos entram porque querem aprender como abrir um negócio, como administrar um negócio, lançar um negócio. E grande parte do foco deles, eu presumo, é como é que eu posso aprender habilidades para ganhar mais dinheiro, muita grana. É uma suposição justa, muita gente quer aprender como montar um negócio e ganhar grana, né? Sim. Você já viu um bom exemplo de pessoas que frequentaram suas aulas e a faculdade que realmente usaram essas energias essenciais para abrir um negócio e obter sucesso financeiro incrível, mas também mantiveram a sua paz interior, sua alegria, significado, realização no processo e não perderam suas relações, sua saúde, nem ficaram viciados em remédios para dormir ou algo assim? Você já viu exemplo disso ou muitas pessoas têm muita dificuldade nisso? Sim. Em algum nível, eu já estou vendo uma mudança positiva no tipo de motivações que trazem as pessoas e no tipo de planos e aspirações. Há 30 anos era diferente? Sim. Há 30 anos era ainda mais o que você acabou de compartilhar. Uma sede por um determinado resultado financeiro e profissional que fosse muito focado em si mesmo. Na autorrealização, no autossucesso. Certamente ainda é em grande parte verdade, mas ao mesmo tempo estou muito emocionado, eu diria, inspirado pela forma com que a geração de hoje está começando a olhar além, está começando a procurar um propósito. E contribuição, servir aos Começando a buscar outros. contribuição. Tipo,
qual é o papel que eu quero ter na sociedade, certo? E está começando também, de certa forma, a buscar o crescimento, que é como posso me tornar uma versão melhor de mim mesmo por meio dessa jornada e da carreira que escolho, e da empresa em que trabalho, da cultura, da empresa, da função que assumo, e tudo isso. Então, isso é uma boa notícia, na verdade, em muitos aspectos. Agora, direi que não existe um arquétipo único de estudante de faculdade de administração. E você terá alguns que talvez revirem os olhos, bocejem e digam, isso não é para mim. Existem essas fórmulas Black-Scholes de opções, preços e aulas de finanças avançadas que preciso fazer. E então me tornarei um czar da Wall Street ou algo assim, certo? Claro. E é nesse caminho que estou. E obrigado, não preciso da sua aula. E eu respeito isso. O legal é que a tese que faço para nossos alunos é que se você fizer uma curva em forma de sino entre os artistas, os médios e os de alto desempenho, você realmente olha para o lado de alto desempenho. Pessoas que podem ser, digamos, sócios sêniores de uma empresa importante de consultoria ou de advocacia, ou de Wall Street, ou empreendedores de sucesso, ou o que quer que seja. E, na verdade, eu não diria que você encontra um conjunto tão em comum de qualidades em todos eles. Eu não diria isso. Mas então, se olharmos para os nossos valores discrepantes que estão além do corpo principal dessa curva, que são muito mais bem-sucedidos, então você entra em um ar muito rarefeito dos Warren Buffetts, dos Steve Jobs e dos Elon Musks. E aí você realmente começa a encontrar alguns pontos em comum incríveis que agora não significa que qualquer uma dessas pessoas seja perfeita. Cada um deles tem seus próprios fabulosos defeitos. E, de certa forma, isso os humaniza para mim, onde você percebe que, eu tenho meus defeitos. Se eles puderem buscar a grandeza ou aspirar a ela, por que eu não posso com as falhas que tenho? Quero dizer, de certa forma, para mim é legal tornar mais acessíveis. Mas existem certas disciplinas mentais, disciplinas emocionais, disciplinas de bem-estar físico, se você quiser chamar isso, quase como disciplinas espirituais, que você vê essas pessoas intuitivamente descobrirem por si mesmas que são os capacitadores críticos para o que elas querem fazer. Certo. E o que você diria serem 3 disciplinas básicas que todas as elites empresariais têm em comum? Sim. Então, um deles é o desapego aos resultados, o que significa que você não está obcecado por resultados por causa dos resultados. Você não articula seu ego e sua autoestima a esses resultados, mas o faz com base em algum tipo de senso de propósito mais profundo e duradouro. E então, por exemplo, pense em Steve Jobs, certo? Larry Ellison, fundador e CEO da Oracle, compartilhou a história. Ele disse, uma vez quando Steve estava passando por uma pequena escuridão da alma, ele havia sido demitido da Apple, estava na Next Computers. Estava eu e ele, e éramos bons amigos, e fomos dar um passeio, e eu fiquei muito animado, porque estava vendo que as ações da Apple estavam caindo, e pensei, Steve, eu posso colocar o dinheiro e basicamente comprar as ações da Apple, porque elas estão baixas agora. E então, nomearemos você CEO e lhe daremos muitas ações, então você mudará a empresa, e você e eu ganharemos muito dinheiro. E ele disse, Steve fez uma pausa, virou-se e me encarou, colocou as mãos nos meus ombros e disse, Larry, é por isso que você precisa de mim como seu amigo. Porque não precisa de mais dinheiro, você já tem muito dinheiro. E ele diz, quando eu fizer isso, eu quero fazer da maneira certa. Quero fazer isso a partir de um propósito mais elevado, não por causa de dinheiro. E ele disse, é assim que vai acontecer. A Apple vai perceber que tem um sistema operacional fraco. Eles vão precisar de um sistema operacional diferente. Eles virão fazer propostas e verão a Next. Eles verão que o nosso sistema operacional é de fato o que eles precisam. Irão adquirir a Next. Assim que adquirirem a Next, conseguirei um assento no conselho da Apple. E assim que eu conseguir o assento, serei CEO. Você pode imaginar que foi assim que a realidade se desenrolou nos anos seguintes? Ele meio que tinha tudo planejado em sua mente. E então Larry Ellison disse em outra entrevista, ele disse... Steve criou a empresa mais valiosa do mundo na Apple naquela época. E ele disse que ele não estava interessado em fama, não estava interessado em fortuna. Ele só estava interessado em ter uma mente criativa e em manifestar seu propósito. Então essa é uma qualidade que vejo nessas pessoas. E isso é o desapego aos resultados, fazer por um certo tipo de razão mais duradoura do que puramente obcecado por um determinado objetivo.
A segunda coisa que vejo nessas pessoas são princípios. Elas dedicaram algum tempo para codificar por si próprios quais são os princípios fundamentais com base nos quais operam. E se você pegar alguém como Warren Buffett, um investidor famoso, talvez o mais bem-sucedido de todos os tempos, nos tempos modernos, o modelo de investimento em valores e ética permitiram que ele superasse a briga das paixões do mercado. E houve momentos, lembro-me da bolha das telecomunicações, da bolha da internet por volta do ano 99, 2002, 2013, e ele era considerado um chapéu velho, alguém obsoleto. Agora a internet tinha um novo modelo de negócios e tudo, e ele disse, não vou investir em ações que não tenham gravidade, ou onde não consigo entender a lógica por trás delas. E aí a bolha estourou, e como ele disse, é quando a maré está baixa que você vê quem está nadando pelado. E a maioria das pessoas estavam nadando pelados naquela época, mas ele sobreviveu àquela recessão, entre outras, e assim, existe um certo conjunto básico de princípios pelos quais ele realiza a sua forma de investir. Conjunto básico de princípios sejam as formas pelas quais Steve Jobs empreende e que Elon Musk usa para o que ele está tentando manifestar. Então, quais são os seus princípios? Quais são os meus princípios baseados no caminho que escolhemos e no que queremos fazer? Anotá-los, realmente afiá-los ao pensar neles. Como você os coloca em prática de uma forma que faça todo o sentido? Em terceiro, eu diria que eles nunca pararam de crescer, que sempre se veem como um trabalho em andamento. Eles nunca sentem que eu cheguei ou consegui e agora, você mencionou isso, há uma qualidade tão linda em você e desde muito cedo você é muito curioso, querendo aprender com os outros. Aqui você está sentado com uma montanha de sabedoria dentro de você que vemos em seu trabalho, mas ao mesmo tempo a humanidade de perceber que sempre há mais para aprender. Absolutamente. E Einstein disse lindamente que a diferença entre o que a pessoa menos informada sabe e o que a pessoa mais instruída sabe é trivial em comparação com o que não é conhecido. É, verdade. Não é lindo? Nada. Pouca informação comparada com toda a informação que Então, quem se existe. importa? Estamos tentando competir em relação aos outros e quem tem mais curtidas e mais dinheiro, ou mais impacto ou algo assim, quem liga? Outra maneira de pensar sobre isso, Luiz, digamos que estamos olhando para o chão e há 3, 4 formigas e elas estão lutando e competindo uma com as outras. E uma diz, sou maior, sou mais forte, sou mais rápida, sou mais sábia, sou mais inteligente. Veja quanto tempo levei para construir aquele pequeno monte, ou o que quer que seja, e vamos olhar para elas e apenas rir e dizer, vocês piraram? Vocês moram no máximo 100 metros longe uma da outra ou algo assim, e estão brigando. E se você pensar no universo, o universo é infinito. O que você quiser pensar em termos de espaço, sabedoria, criatividade ou possibilidade, da perspectiva de um universo, quaisquer 2 seres humanos, não importa como você os olhe, são apenas formigas. Nem mesmo, nem mesmo. Vocês não é nada. Então, Muito é isso que pequeno. você vê nessas pessoas, um senso de curiosidade Sempre aprendendo, abundante, limitada sobre o que está por vir. Isso é lindo. Quem, na sua opinião, é o empreendedor mais inspirador que você estudou da história ou da atualidade? Sim, eu acho... Talvez não com base em suas vidas pessoais, mas apenas com base em como eles deram a sua vida, a sua missão. Para mim, Steve Jobs. Steve Jobs. Sou profundamente grato por ele ter sido um contemporâneo e por ter tido a oportunidade não apenas de estudá-lo historicamente, como fiz com Abraham Lincoln, mas por termos vivido alguns desses capítulos com ele, e à medida que eles se desenrolavam em uma maneira que sabemos que mudou o mundo. Agora, por que eu digo isso? Não apenas por causa de algumas das coisas pelas quais ele é conhecido na consciência popular, que é o fato dele ser um gênio criativo, ter visões mais amplas, ser uma força da natureza na maneira como foi transportado por suas ideias e ter feito as coisas acontecerem. Mas, na verdade, por 2 coisas que são menos conhecidas. Quando você adiciona essas 2 a isso, é quando você completa o banco com as 3 pernas. Mas quero apresentar as outras 2 peças rapidamente. Uma é que ele percebeu bem cedo em sua vida, ele disse... Não estou interessado em ser o homem mais rico do cemitério. Então, esse não é o objetivo da vida. Ele disse, o objetivo da vida é a iluminação, independentemente da forma como ele a definiu. Quando adolescente, ele veio à Índia em busca da verdade. Ele foi para o Himalaia e coisas assim. Ele queria, por um tempo, ser como uma estética hindu, como um buscador da verdade. Então, ele percebeu que sua vocação estava mais no mundo, mas então ele seguiu o caminho budista. Ele foi para o Japão, assumiu a prática zen budista, que se tornou uma fé duradoura para ele. O profundo trabalho interno em torno da meditação, etc. Trabalhou muito na dieta dele. Você e eu estávamos conversando sobre isso algum tempo atrás. Então, ele fez muito trabalho interno em seu solo, e eu admiro por isso. Mas então aqui está a terceira parte disso.
E esse era o Jobs 1.0, que estava fazendo muito desse trabalho interno, então o manifestando através de sua voz, sua visão, seu propósito, energia, e impingindo-o a este mundo. E nós pensamos, oh, uau, esse cara é um tipo incrível de empreendedor. E isso leva ao IPO e ao lançamento da Apple e ao sucesso com os produtos iniciais da Apple. Mas então ele tem dificuldade, falha e tropeça. E é aí que o Steve Jobs 2.0 começa a ser esculpido. Quantos anos ele tinha quando ele fracassou? Se bem me lembro, acho que uns 28, 29 anos, não tenho certeza. Eu acho que foi por aí. Claro, então, claro. Agora ele realmente caiu... caiu de um status de grande celebridade. E o que aconteceu a seguir? Em oposição à pura amargura, ele iniciou uma tremenda jornada de crescimento. Sim, de vez em quando a sua amargura, ou a sua raiva, ou o fato de impingir as suas ideias a outros não o abandonavam. Ele tinha aspectos desses hábitos, mas construiu um relacionamento com a filha, Lisa, que ele teve no passado e cuja guarda foi negada. Temos que reconhecer que ele foi, de certa forma, abandonado no sentido de que foi entregue para adoção e foi criado por pais adotivos, pais amorosos. Deus os abençoe por cuidar dele com tanto amor. Quem sabe quais lutas ele teve que resolver com seus próprios demônios internos no apego, no envolvimento, no amor e na conexão com as pessoas. Mas ele teve que resolver isso. Ele fez o melhor que pôde com a filha. Ele também se tornou muito mais humilde e sintonizado com as ideias e pensamentos de outras pessoas, reconhecendo seus próprios erros e trazendo suas vozes, como foi compartilhado por Ed Catmull, ex-CEO da Pixar Animation Studios por 20 anos, e também por Tim Cook, que também compartilhou o que sabia. E ele disse que Steve Jobs, dos seus primeiros anos, batalhador, assertivo, dinâmico, não foi o Steve Jobs que de fato eles viram evoluir nos próximos 10, 20 anos. Ele era muito mais empático, muito mais genuíno, então essa é uma bela história de crescimento. Aí o Steve Jobs 2.0. De transformação. E finalmente ele tinha essa capacidade de empatia que desenvolveu ao longo do tempo, o que novamente não necessariamente fez parte de seus primeiros anos. Quando um repórter da revista Rolling Stones escreveu este artigo sobre ele e após seu falecimento e disse, nos últimos anos eu o observei mudar completamente. Ele disse, ele me ligava, conversava comigo, tinha curiosidade sobre minha família, meus filhos. Nunca pensei que ele falaria com ele sobre os meus filhos no passado. Larry Brilliant, seu filho passou por câncer, e Steve Jobs ligou para ele, conversou com seu filho e o treinou, o guiou em sua jornada de cura ao câncer, e conversou com ele sobre como ele podia simplesmente lutar contra isso e todas essas coisas. Ele era amorosamente só uma presença para ele ali, então esse lado lindo e muito humano das histórias de Steve Jobs se desenrola. E quem sabe o que Steve Jobs 3.0 teria sido? Como disse Jim Collins, eu adoraria ver o Steve Jobs 3.0, do qual não temos o benefício. Certo. Então eu tenho muito amor por ele. Você já o conheceu ou não? Não, mas compartilhamos uma conexão comum em alguns aspectos, que tenho o prazer de compartilhar com vocês. Embora nunca o tenha compartilhe. conhecido. Quando Walter Isaacson estava escrevendo seu livro sobre ele estava fazendo muitas pesquisas e entrevistas e passando muito tempo com ele. E a biografia autorizada, e ele disse, uma vez eu estava com o Steve e perguntei a ele, o que você lê? Deixe-me ver seu iPad, deixe-me ver quais livros você tem no iBooks. E ele disse que tinha apenas um livro. Eu vou te contar qual é em um minuto, mas deixe-me contar outra história primeiro. Após sua morte, eles fizeram um serviço memorial na Universidade de Stanford para ele, e todo o pessoal do Vale do Silício estava lá. É claro, como você pode imaginar, os fundadores do Google e outros e Yo-Yo estavam se apresentando lá e tudo mais. E tudo foi planejado por Steve, porque ele estava antecipando sua própria morte. E como você pode imaginar, com o Steve, a experiência e tudo mais, ele queria deixar tudo perfeito. E então, este fundador da Salesforce, Mark Benioff, ele compartilhou essa história. Ele disse que enquanto saímos dali, todos nós pegamos uma sacola marrom e ficamos curiosos. O que tem nessa sacola? E aparentemente é a última mensagem de Steve para nós, porque este é o último momento, seu serviço memorial. Fui até meu carro, abri a sacola para ver o que era e tinha um livro dentro. Agora, lembra que eu disse a você que ele tinha apenas um livro? E esse livro se chama Autobiografia de um Yogi. Sério? E é a autobiografia de Yogananda, que encontrei pela primeira vez aos 10 anos de idade, não fisicamente, porque ele faleceu no ano de 1952.
Mas encontrei através de seus ensinamentos e seus escritos e fiquei encantado. E eu comecei a seguir seu caminho de Kriya Yoga e meditação e tudo mais. E a sede internacional de sua organização, chamada Self-Realization Fellowship, fica em Los Angeles, fundada em 1920. Eu já tive lá algumas vezes, é um pequeno Essa é lago, é outra das lindo. propriedades. É uma das Se deles chama também. Santuário do Lago. Legal, É lindo, não é? incrível. Muito pacífico. Sim. É. Então essa é uma bela propriedade deles também. Esta aqui na sede internacional em Mount Washington é um Ok. pequeno recanto escondido entre Los Angeles e Pasadena e esta pequena colina. e- Legal, vou ter que visitar. além disso, é lindo na verdade. Eu adoraria. Eu adoraria hospedar você lá. Legal, E, legal. Então, Jobs disse a Isaacson, ele disse: encontrei esse livro durante minhas viagens pela Índia. E eu li, e ele disse: desde então, tenho relido todos os anos. Uau. E esse era o único livro que ele tinha em seu iPad. Então, Mark Benioff, na conferência, quando compartilhou que esse era seu presente de festa para nós, ele disse: essa foi a mensagem de Steve Jobs para nós. Ele disse: a maioria dos empreendedores não entendem, eles acham que se trata de mudar o mundo, e na verdade a mensagem de Steve Jobs era: mude a si mesmo. Atualize-se. Você não tem ideia de qual é o seu potencial total. O que é meio que a mensagem de Yogananda. É autorrealização. A organização se chama Sociedade da Autorrealização, de que você não tem ideia da beleza e da graça que existe dentro de você e vai em busca disso. Então essa é a conexão entre mim e Steve. É muito legal, uma linda história. Eu amo isso, Obrigado. cara. Muito, muito inspirador. Muito legal. Eu tô entusiasmado com seu livro Inner Mastery, Outer Impact. Como suas 5 energias essenciais são a chave para o sucesso, comprem 1 ou 2 cópias para presentear um amigo, confira ótimas histórias, boas lições e sabedoria de toda uma vida, mas também da sua pesquisa e de todas as coisas diferentes que você faz. Então, muito inspirador. Eu tenho algumas perguntas finais, mas antes de perguntar, onde é que a gente pode entrar em contato contigo, onde podemos conseguir o livro, como podemos saber mais sobre você e o que você está fazendo. Obrigado, Louis. Então, tem o meu site, hitendra.com. Então, é só meu primeiro nome, hitendra.com. E tenho artigos em newsletters. Tem uma newsletter na qual você pode se inscrever, e essa é a minha oferta mais imediata. Se você deseja fazer algo como organização, ofereço 2 caminhos. Existe o meu instituto, chamado Mentor Institute, e tomamos isso como base e construímos um currículo de liderança e cultura sobre isso. Legal. Ajudar a promover pessoas com propósito e desempenho para as organizações nestes tempos loucos, difíceis e de mudança. Então, como organização ou equipe, se você se sente atraído por isso, eu encorajo você a considerar isso. E então temos a Mentora Foundation, como uma organização sem fins lucrativos que comecei recentemente, com o objetivo de abordar algumas das angústias e lutas que todos nós enfrentamos hoje, coletivamente na sociedade, ajudando a desenvolver uma irmandade global de agentes de mudança, pessoas que estariam profundamente empenhadas em construir não apenas um mundo próspero no exterior, mas também um mundo de princípios no interior. Isso é bem O legal. modelo e as fibras mentais e sociais do mundo, começando pela mudança de si mesmos. É. E assim lançamos uma bolsa de estudos para jovens em nossa presença, um programa totalmente financiado para jovens universitários que são qualificados e comprometidos e que acabaram de passar pelo primeiro grupo daquela jornada imersiva de 6 semanas em Nova York, que é seguida por um toque adicional de 1 ano, porque eu realmente quero ajudá-los a se conectar, crescer, a desenvolver e, finalmente, tornar-se companheiros para a vida toda. E então, um centro de oração para a fundação, porque minha esperança e aspiração para o futuro é que possamos ajudar a criar talvez a próxima geração de Rhodes Uau, isso é Scholarship. muito bom. Seria cobiçado em todo mundo e poderiam ajudar a desenvolver pessoas com base no entendimento mais recente que temos hoje, ou no que é necessário para trazer uma mudança estratégica, amorosa e atenciosa ao mundo. Isso é lindo, cara. E o livro eles podem ter na Amazon ou qualquer livraria ou seu site, né? Sim, exatamente. Está disponível Oh. por toda parte, certamente na Amazon e nas habituais livrarias Perfeito, ou online. lugares habituais. Você tá ficando mais ativo nas redes sociais, né? Pelo que eu vi recentemente, você começa a divulgar algum conteúdo, então onde é que você tá mais? Devo dizer que, mais uma vez, sou um grande admirador seu e de todos vocês que abraçaram totalmente esse meio. No meu caso, ainda é um passo a passo, mas certamente o LinkedIn é uma plataforma. Claro. Legal. Um reativo. O Instagram é outro, reativo. Eu certamente encorajaria qualquer um, ou todos nós, se você se sente atraído por este trabalho, a vir e se inscrever e fazer parte de uma família semelhante. Mais uma vez, acho que recebemos muito de você, mas se você quiser mais, ficarei honrado em recebê-lo. Eu amo isso.
Essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final, ela se chama As Três Verdades, então imagine hipoteticamente que é o seu último dia na Terra, daqui a muitos anos você vive o quanto quer, mas tem que apagar as luzes desse mundo físico. E você realizou tudo o que queria nesse mundo, mas por alguma razão você tem que levar todo o seu trabalho com você, seu livro, suas mensagens, conteúdo, palestras, tudo desaparece por algum motivo hipotético. Mas você pode deixar para trás 3 coisas que sabe que são verdade, 3 lições para compartilhar com o mundo e quais seriam essas 3 verdades que você deixaria para trás? A primeira seria um senso de unidade. Somos todos uma família. Estamos vivendo hoje em uma época em que começamos a ficar muito atraídos por querer afirmar identidades diferentes e identidades que se cruzam, e eu diria que, embora realmente respeito e admiro a oportunidade que existe para darmos voz, às vezes há certas identidades que no passado foram marginalizados. Há também muito valor em ver a todos como parte de uma única identidade. E para mim, nem é apenas uma identidade humana, é o universo, é a criação, é a vida, que pulsa tanto em uma planta quanto em você e em mim. E como podemos sentir essa sensação de unidade com tudo, com tudo. Então, essa é a minha primeira. A segunda seria a harmonia. Imaginar que existe algum maestro criativo invisível por aí, e você e eu somos todos parte dessa sinfonia. E devemos tocar nossa nota quando chegar o momento, e fazer uma pausa quando chegar o momento, nos retirar quando chegar o momento. E cada um de nós tem o seu papel a desempenhar, mas existe a capacidade para uma harmonia incrível no universo. E podemos simplesmente nos abrir à ideia de que somos todos parte de uma sinfonia incrível, com um maestro incrível, no fundo do universo, sussurrando e nos guiando para fazermos a nossa parte. E então, a terceira é apenas descoberta. A ideia de que, há tanta coisa que o governo não sabe, há tanta coisa que a ciência não sabe, há tantas coisas que meus amigos não sabem. Há tanta coisa que eu não sei, que ainda precisa ser engajada, conectada. Como você realmente inspira o espírito humano? Como você constrói pontes com pessoas que você considera seus inimigos? Como você supera problemas de saúde impossíveis que surgem? E você realmente precisa se envolver apenas com o conhecimento de seus tempos atuais, de sua fraternidade, daqueles com quem você consulta? Ou é possível que haja muito, muito mais no universo? E assim, viver sempre nesse estado de intriga e descoberta que você tão lindamente compartilha e tem feito parte de seu DNA. Então, eu estou muito grato por esta oportunidade de estar aqui neste espaço com você. Cara. Mesmo que fosse apenas uma conversa entre você e eu e ninguém fosse ouvir para mim, isso seria tremendamente gratificante. E o fato de que, além de você e eu, existem todos os seus seguidores que talvez possam obter algo de valor nisso, é apenas uma grande honra. Eu obtive muito valor, eu quero te agradecer, Hitendra, por sua energia em libertar essas 5 energias essenciais. Eu acho que você passou por diferentes transformações em sua vida para chegar aqui. A gente conversava sobre diferentes desafios de saúde. E ver você continuar a mergulhar interiormente para perceber o que é possível de uma forma harmoniosa, unificadora e compartilhar isso em sua faculdade de administração, onde necessariamente não estaria pensando nessas coisas, né? É o que eu sinto que as pessoas mais precisam, né? As pessoas precisam estar fundamentadas em sua missão, em seu propósito, quando saem e constroem negócios. Porque eu acho que muitas pessoas estão focadas em como ganhar dinheiro sem o significado, a missão, o propósito, o amor por trás disso. E então você fala sobre isso no ambiente empresarial para empreendedores. Eu acho que é muito poderoso e eu te agradeço por isso, por você trazer essa sabedoria para a gente. Obrigado. Olha, eu também devo dizer que tenho um grande respeito pelo mundo dos negócios, um grande respeito pela disciplina necessária para ter sucesso nesse tipo de ambiente competitivo. Acho que o capitalismo gerou muitos bens positivos no mundo. Você e eu, todos nós somos beneficiários. Consumimos e nos envolvemos, e outras arenas do mundo podem se beneficiar absolutamente de alguns desses aprendizados, habilidades e funções funcionais. E mesmo Yogananda, quando veio para os Estados Unidos em 1920, ele olhou em volta e viu algumas dessas pessoas altruístas do tipo Karma Yogi fazendo por causa de... avançando em uma certa causa material no mundo, e ele disse que muitos deles são, sabe, em alguma parte, apenas yogis representando algo no mundo. Contanto que você faça isso não por ganância, mas manifestando algo belo no mundo, então tenho um enorme respeito e apreço pela América e pela
pela forma como o capitalismo e os negócios, na sua melhor face, realmente ajudaram a tornar o mundo muito mais confortável e gratificante para todos nós e poder servir essa comunidade e todos através do que estou trazendo, ajudar a preencher o núcleo, acho que é algo que estou definitivamente, como você corretamente apontou, motivado pela missão. Mas novamente, muito obrigado. De nada. Pergunta final, qual a sua definição de grandeza? Deixar o seu núcleo interior brilhar em tudo o que você faz e sentir uma sensação de sintonia com o universo e ser, então, capaz de tocar qualquer nota que aquele grande condutor místico lá fora esteja guiando você a tocar. Aí está. Momento a Hitendra, momento, muito obrigado. até Te o seu agradeço. último As pessoas fazem a pergunta errada quando pensam qual curso devo comprar, qual programa devo fazer. Faça todos sim. eles. Faça Sim. todos eles. Sim, pra todo mundo. Porque em cada um deles você vai aprender coisas, haverá maneiras diferentes de alguém ensinar, terão comunidades, crenças diferentes, você aprenderá com todos eles.